Nossa reflexão, irmãos, ainda falando sobre o crescimento da igreja, e é preciso que eu e você estejamos certos que isso é algo que deve nos impulsionar a vida do crente ou do cristão, pois isso revela o propósito, a vontade de Deus, a nossa vocação em Cristo Jesus como verdadeiros discípulos de Jesus para anunciar as boas novas do Evangelho da salvação. É características, faz parte da vida daqueles que seguem a Jesus, que são crentes nele, está aí nesse aspecto, firmando ou confirmando a sua vocação como cristão em Cristo Jesus. Porque nós temos a ordem de Jesus que disse o quê? Ide pregar o Evangelho. Então isso não é coisa só de líderes ou de pastores. É para todos aqueles que são chamados por Cristo Jesus e podem então anunciar as boas novas de salvação. E falando sobre o crescimento, a gente pensa que, de fato, crescer é a nossa missão. Crescer é a nossa missão, é a missão da igreja. Quando eu falo nossa missão no sentido igreja, estou falando de nós. E como bem observados, o crescimento da igreja é obra de Deus, mas requer ação humana fiel. O crescimento da igreja é obra de Deus, mas requer ação humana fiel. Ou seja, Deus conta conosco nesse processo do crescimento. E nós falamos que é do particular para o geral. Porque à medida que cada um cresce, se desenvolve, consegue então desenvolver-se, o reflexo disso é no contexto da igreja. E a igreja mostra o seu crescimento a partir de cada um de nós. Abra sua Bíblia, primeiro texto que nós vamos ler, para embasar. O crescimento da igreja, como ele acontece. O crescimento da igreja, como ele acontece. Atos 2, 47 apenas. Você conhece esse texto, do 42 ao 47, mas eu vou ler só o versículo 47. Atos 2 e 47. Atos 2 e o 47. Vou ler a parte final aqui, com uma expressão, mais oportuna para a nossa reflexão. Diz assim: louvando a Deus, 47, e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Quem acrescenta a igreja? É Deus. Isso aí nós já sabemos. Não é apenas só o esforço humano, não. Quem acrescenta a igreja é Deus. Sabemos disso. Agora, não podemos deixar de estar certo que dentro desse processo, aí está eu e você. Ou aí estamos nós. No processo de Deus acrescentar a igreja. O versículo diz no finalzinho aí, por um trabalho feito, realizado, desenvolvido, com dedicação, com empenho, para com Deus. Olha a expressão que diz que enquanto isso o quê? Como eles estavam fazendo, procedendo, vivendo. A expressão lhes acrescentava. O lhes é relacionado a eles, à igreja. Deus acrescentava à igreja, dia a dia, os que iam sendo salvos. Teve até alguém que falando sobre isso, disse: rapaz, aquele tempo era melhor porque
Só quem realmente chegava dentro de uma questão numérica para aumentar o número da igreja era salvo. Deus ia salvando, então só tinha salvo. Só tinha convertido de verdade, regenerado de verdade. Aí num tom de brincadeira alguém diz, é por isso que hoje está mais difícil. Porque nem todo mundo é convertido. De verdade. Mas certo disso, de que o Senhor acrescenta à igreja, como é que isso acontece? Como acontece o crescimento da igreja? Então a gente pode dizer claramente de que isso acontece pela ação divina e a ação humana, sim ou não? O crescimento acontece pela ação divina, Deus fazendo a parte dele, e acontece também com a ação humana, nós fazendo a nossa parte. Mas eu vou fazer, ou a parte que nós vamos fazer, foi aquilo que Deus orientou, mandou fazer. A igreja cresce pela ação de Deus, é verdade. É Ele que acrescenta a igreja. Ele trabalha nesse sentido, salvando pessoas. Sim. Mas também pela ação humana através de suas atividades. Através do engajamento ou do assumir as responsabilidades a nós conferidas ou ordenadas. Abra sua Bíblia para o texto de João 17:17. Eu acho que eu coloquei essa referência aqui, mas deve estar. Deixa eu só conferir. Deixa eu só conferir aqui. Não é essa referência. Deixa eu só voltar aqui para ver se é. Quando eu vi a referência, eu anotei certo aqui, mas o corretor deixou errado aqui. Confere aí João 4:38, por favor. É aquele texto que Jesus disse assim: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Não é isso. O meu Pai trabalha agora e eu também. Ou meu Pai trabalha até agora e eu também. Pronto, obrigado. 17, está errado só o capítulo, né? Pronto, é 5:17. Obrigado, Jeane. 5:17, confere aí, para o pessoal acertar lá também. O pessoal aí, coloca aí. João 5:17, diz o quê? Você sabe que Jesus esteve aqui numa condição humana, sim ou não? Como um homem, mas tinha também o lado divino. Mas qual foi a expressão que ele usou aí? Deus estava fazendo o quê? No trabalho, na missão que Jesus tinha, Deus estava fazendo o quê? Trabalhando também. Deus estava ali, então, com Jesus, trabalhando. E você acha que Deus não está trabalhando também ainda hoje? Está. Então você vê, dentro do processo de crescimento, a ação divina e a ação humana. Jesus até disse que a gente tem que trabalhar enquanto é dia. E Jesus ali estava nos passando exatamente, dentro de um trabalho evangelístico, ou numa missão que Deus deu, as tarefas que ele tinha para exercer, como homem. Mas Deus estava ali também, auxiliando, trabalhando.
Meu pai trabalha até agora. E eu também. Então, nesse sentido, é a igreja trabalhando e Deus trabalhando. É Deus fazendo a parte dele e a igreja fazendo a parte dela. É a ação divina e a ação humana, cooperando mutuamente no propósito de Deus. Portanto, o que eu faço, o que você faz, o que nós fazemos, deve ser sempre com respaldo para com Deus, em primeiro lugar. E nós trabalhamos com Ele. Então é assim que acontece, a ação divina e a ação humana. O texto vai mostrar a importância desse trabalho, essa parceria e a ênfase de uma tarefa que vai além do descanso, como um propósito e dedicação a uma nobre missão. Vai nos ajudar e encorajar a continuar trabalhando com determinação. Porque se Deus está trabalhando, por que que nós vamos ficar acomodados, parados, estagnados? De mãos, braços cruzados. Se Deus está trabalhando até agora, a igreja tem a sua missão. A igreja tem a sua tarefa, a sua responsabilidade. Isso é tão certo, irmãos, que nesse processo, talvez você não faça valer, mas as nossas orações contam também, fazem parte do processo, visando um crescimento que deve incluir o que Jesus ordenou para nós. Jesus ordenou para nós e disse o seguinte: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande mais o quê? Trabalhadores. Algumas versões têm ceifeiros, mas outras trabalhadores. Não me responda, mas quantos de nós de fato oramos e nos colocamos diante de Deus para que Deus levante pessoas, mande mais trabalhadores? Quem foi que nos mandou fazer isso? Porque os trabalhadores são poucos. Mas quando você está orando, quando você se coloca diante de Deus, você ali está servindo a Deus, está orando nos bastidores, ninguém sabe, mas Deus sabe. Você está intercedendo, você está orando pelo trabalho que a igreja realiza, pelo trabalho que os ministérios realizam, que a liderança faz, pelo trabalho que a igreja faz, você está orando e pedindo a Deus que levante mais pessoas com disposição para fazer, para trabalhar. Porque assim o crescimento vem. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Isso porque a seara é grande, irmãos. A seara aqui significa o campo espiritual, que está pronto para a colheita, e a missão de Deus na terra. E as pessoas vão ser alcançadas através da pregação do Evangelho. Os trabalhadores são as pessoas chamadas para realizar a obra de Deus, como evangelizar, servir e ajudar na obra do reino de Deus, fazer parte de uma igreja local, estar servindo. Mas qual é a compreensão que a gente tem de algumas pessoas? Não querem mais se congregar, não querem mais estar numa igreja local. E você já sabe que são chamados ou denominados de desigrejados. Desigrejados. E não estão mais presentes, fazendo parte da comunhão, ou presente no corpo. Mas se é de fato, irmãos, quando nós oramos nesse sentido, nós cooperamos com o propósito de Deus e reconhecemos total dependência dEle na missão e envio de pessoas para as mais diversas tarefas da obra de Deus. Pensa assim, qual é a nossa necessidade hoje na igreja? Qual é a nossa necessidade? Qual as brechas que nós precisamos cobrir, preencher? Quais são as áreas que precisam de pessoas para atuarem, para exercer ali
as suas ações e atividades? Em que áreas nós vamos assistir a igreja realmente suprir a necessidade que a igreja tem? Quem são as pessoas que vão estar disponíveis para isso? Que vão entender esse processo? E às vezes, irmãos, a gente sabe que dentro de um contexto de vida cristã, às vezes nem a oração, se fôssemos pensar assim, para contar com a oração a gente alcançaria. Eu já contei para os irmãos e falei da experiência de que o irmão diz assim, chega para nós e diz assim, para a igreja, o irmão muito aflito e chega para a igreja e diz: irmãos, orem por mim, por essa causa X, e pede a oração da igreja. Todos nós saímos daqui no compromisso de orar. Mas de acordo com a rotina, o dia a dia, uma coisa e outra, você até ali orou um momento, talvez. Mas a verdade é que com o passar do tempo, ou algum tempo depois, aquele irmão chega e vem agora para agradecer a igreja pelos irmãos que oraram. Aí nós estamos aí, ouvindo o testemunho e o agradecimento. Aí o irmão diz, olha, eu quero agradecer os irmãos que oraram por mim. Aí nós ficamos aí com aquele sentimento, tipo assim, para nós mesmos, né? Eu nem orei. Mas eu sei que tem pessoas que oraram, que intercederam, que lembraram, que estiveram sempre colocando diante de Deus. E ela confiou de que a igreja estaria orando. Às vezes a gente não ora nem por nós mesmos, quanto mais pelos outros. Às vezes a gente estava falando de oração e perguntou o irmão. A gente fez a seguinte colocação. É possível que hoje tenha pessoas que passou o dia todinho e ainda não falou com Deus. Aí o irmão disse, eu não falei ainda não vou mentir, isso era de noite já. O irmão disse, não, vou mentir, realmente eu não falei, não orei mesmo não. Ou seja, passou o dia todinho. Só que isso, irmãos, não acontece da noite por dia. A gente deixa de orar um momento, às vezes um dia, 2 dias, 3 dias, daqui a pouco a gente não está orando quase nada e a gente nem percebe, nem sente falta. Mas é um trabalho da igreja, de orar, de interceder. Eu poderia aqui usar vários exemplos de situações de que os irmãos oraram e Deus moveu. Por exemplo, Atos capítulo 12, versículo 5, que Pedro estava preso e a igreja estava em intercessão por ele, orando. Você tem Atos capítulo 4 também, que Pedro e João haviam sido presos, depois foram soltos, e os irmãos estavam orando, foram ameaçados, e eles oraram e disseram, Senhor, agora olha para a ameaça que eles estão nos fazendo, para que a gente não deixe de falar, de pregar o teu nome. Você vai olhar isso na igreja de Atos, a igreja orando, está aí no capítulo 2 de Atos, eles estavam reunidos na oração, na comunhão, no partir do pão. Então, quando nós oramos, nesse sentido nós cooperamos com o propósito de Deus e reconhecemos total dependência dEle. E buscamos dEle então a direção, o socorro e a ajuda que nós precisamos diante das tarefas que nós temos como igreja, daquilo que Deus nos confiou. Um outro texto, irmãos, que a gente pode usar nesse sentido, para ver esse crescimento numa relação ou numa parceria da ação divina e ação humana, 1 Coríntios 3, 6 e 7, 1 Coríntios 3, 6 e 7, 1 Coríntios 3, eu vou ler do 6 ao 7, versículo 6 do capítulo 3, 1 Coríntios diz, eu plantei,
Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém? Quem era que estava fazendo o trabalho então de semear, de plantar e outro regando? Quem estava fazendo isso? Eram os homens, Paulo e Apolo. Poderia ser Leninha e Toninho, Lindenberg e Adriana. Mas eles estavam certos que o crescimento vinha por obra e graça de Deus. Mas o trabalho de plantar, de regar, quem estava fazendo? Quem fez? Foi Deus? Não. Então o crescimento, irmãos, ele acontece pela ação divina e ação humana. Esse é um dos textos, claro, que nos mostra essa verdade. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Mas se não plantar e não regar? Então você vê aqui uma participação humana no trabalho de Paulo e Apolo, em que semeia e rega, de ensinar, de cuidar, mas Deus ali, juntamente com eles, dando crescimento, ou o fruto do trabalho. E a gente vê claramente essa ação divina e essa ação humana trabalhando em conjunto, Deus operando no meio do seu povo, Deus acrescentando à igreja à medida em que as pessoas cooperam e participam da sua obra. É dessa forma, irmão. E não adianta, nesse sentido, nós querermos nos envaidecer, porque a mensagem principal é que nem o que planta, nem o que rega é importante por si só, mas sim Deus que dá o crescimento. Paulo e Apolo são apenas cooperadores de Deus, como nós mostramos aqui. Nós somos cooperadores de Deus, 1 Coríntios 3 e 9. Eu e você, nós somos cooperadores de Deus, assim como Paulo e Apolo. Então não adianta se deixar envaidecer, orgulhar-se pelo que nós fazemos. Nós fazemos o que fazemos por obra e graça de Deus. É Ele que nos capacita. Mesmo ao cumprir as ordens com fidelidade e ação, não vai além do nosso dever. De forma que não deve haver, irmãos, orgulho ou exigência de recompensa. Porque tem pessoas que às vezes se deixam envaidecer e até exigem recompensa. Abra sua Bíblia para Lucas 17:10. Lucas 17:10. Lucas 17:10. E se fizermos só o que foi mandado, ainda assim somos servos inúteis. Jesus diz: assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizeis: somos servos inúteis, fizemos somente o que foi mandado. Então não tem mérito nenhum, glória nenhum. Você está fazendo o que é dever. É o nosso dever. Não significa aí que Jesus não está valorizando a pessoa, ou de que a pessoa não seja valiosa, mas que fez a sua obrigação. Agora é preciso que nós entendamos o que de fato é a nossa obrigação.
Então, nem fazendo, irmãos, o que nos é por certo dever, abre brecha para a gente se gabar. Porque a gente não fez, não faz além do que foi mandado, ou o que é nossa obrigação, nosso dever. Então é isso que Jesus está dizendo e ensinando. De forma que a gente compreende, irmãos, que dentro de uma questão para com Deus, fazer só o mínimo ou o que se deve fazer, já faz parte. Isso quer dizer que a gente tem que fazer sempre mais. Ou buscar fazer mais. E algumas pessoas se acomodam. Uma outra coisa que mostra, irmãos, como verdade para nós, nesse sentido do crescimento, primeiro, a ação divina e a ação humana, e um segundo momento, a participação da comunidade. A participação da comunidade. O crescimento acontece quando todos os membros se envolvem ativamente, trabalhando juntos com o mesmo propósito. A participação comunitária é essencial para o crescimento da igreja, pois fortalece os laços entre os membros, atrai novos fiéis e demonstra o compromisso da igreja com a comunidade. Porque aqui nós estamos para servir uns aos outros. Portanto, o trabalho é de parceria, é para atender a comunidade. Nós somos uma comunidade, igreja, mas como uma comunidade. Para trocar as experiências. Para experimentar e viver as virtudes. E compartilhar nessa mutualidade o que Deus nos deu, ou nos dá. Nesse sentido, é preciso que haja ou tenha envolvimento, que nós venhamos nos envolver em atividades, como estudos bíblicos, como em ministérios, grupos de orações, eventos sociais. É a condição para os membros aí, então, se fortalecerem, fortalecer a sua fé, desenvolver laços de apoio mútuo entre eles, se sentirem mais conectados com a igreja, presente, participando, conhecendo e se deixando conhecer pessoas. A ponto de você poder, irmãos, às vezes, dependendo do momento, da ocasião, e pela convivência, você olha para o irmão e vê que o irmão não está bem. Pelo semblante, a forma de falar, a expressão. E você conhece aquele irmão, você tem a liberdade de chegar, meu irmão, está tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? E você vai ver que o irmão vai se abrir, vai dizer, rapaz, e vai compartilhar com você talvez a dor, o problema, a situação. Porque nós convivemos em comunidade para precisar e servir uns aos outros. Mas eu não venho para os estudos bíblicos, eu não venho para os grupos de orações, eu não participo do dia a dia da igreja, eu estou ausente, distante. Qual é a conexão que vai acontecer? Às vezes a gente parece que está até em ambiente, sabe aquele ditado que diz, um peixe fora d'água, é assim que diz o ditado? Às vezes você está no local, mas você se sente, parece que não pertence àquele lugar. Às vezes até pela ausência. É como que o ambiente fosse um lugar estranho, esquisito. É o ambiente físico e social onde a igreja se manifesta e vive sua fé diariamente. Capítulo 2, do 42 ao 47, está mostrando para nós essa verdade. Eles estavam todos os dias no templo, de casa em casa, comiam juntos, com singeleza de coração,
Eles viviam essa comunidade, repartia, ajudava os necessitados. Eles viviam essa comunidade. E Deus ali poderosamente atuava no meio daquele povo, da sua igreja, sinais, maravilhas, prodígios, e o povo mostrando o poder e a graça de Deus. E aí os irmãos lembram que no último domingo aqui, nós expressamos bem esse princípio, aqui ao responder a pergunta sobre a participação do discípulo no crescimento da igreja. Afirmando que a igreja cresce quando cada discípulo cumpre o seu papel no corpo de Cristo, em que todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, cresce. Efésios 4,16. Então, quando nós cooperamos, quando nós participamos ativamente da missão da igreja, do trabalho que a igreja realiza, quando nós estamos servindo na evangelização, no discipulado de novos irmãos, quando nós estamos trabalhando dentro das funções e tarefas que nós temos, assumindo as responsabilidades, o engajamento necessário, requerido de cada um dentro do contexto da comunidade, da igreja, estar presente e ativo nas atividades, descobrir e desenvolver seus dons espirituais, apoiar novos convertidos, participar das ações missionárias e ações sociais da igreja, contribuir fielmente com a igreja, dedicando tempo, talento e recursos para o trabalho de Deus. Eu vou mostrar 3 textos para você ver, para nós entendermos o contexto, não vou nem para o livro de Atos, para nós vermos o contexto de uma igreja comunitária. Uma igreja comunitária. Hebreus 10, 24 e 25. Coloca aí, por favor, Hebreus 10, 24 e 25. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras, não deixando de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestação, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então a igreja vai trabalhar nesse estímulo aqui de animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras, ou as ações. E também o sentido aqui é que você vai admoestar. Então como é que isso acontece se eu não me congrego? Se eu não estou participando da comunidade? 1 Coríntios 1 e 10. 1 Coríntios 1 e 10 agora. 1 Coríntios 1 e 10. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe que todos estejam, olha a expressão, todos estejam de acordo com aquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito, porque a igreja de Deus tem propósito. Está falando isso aqui para quem? Para a igreja. O apelo é válido para hoje. Pensem a mesma coisa, falem a mesma coisa, não tenham divisão entre vocês, pelo contrário, estejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Vida em comunidade, para Deus operar, abençoar. Práticas comunitárias, a dedicação, o ensino, a oração, a comunhão, o serviço mútuo, são práticas essenciais para o crescimento da comunidade ou da igreja. Último texto, Gálatas 3 e 28. Gálatas 3 e 28, como exemplo de vida em comunidade, ou para o povo de Deus. 3 e 28. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. São muitos membros, mas um só corpo. E todos nós, mesmo com todas essas diferenças, somos um em Cristo. E o trabalho de Deus é para que nós sejamos um.
Jesus orou na oração sacerdotal de Jesus, lá no capítulo 17 de João. Jesus orou. E por último, irmãos, eu não vou citar aqui, lembrar como se dá o crescimento da igreja. Pela ação divina e ação humana, pela vida comunitária ou a comunidade, ou em comunidade, e por último, pela evangelização e comunhão. Pela evangelização e comunhão. A expansão da igreja se dá exatamente pela evangelização, pelo alcance de pessoas. Mas a igreja está em comunhão. O crescimento vai se manifestar tanto na atração de novos membros, a evangelização, quanto no fortalecimento e a união da comunidade, ou dos irmãos, comunhão, como através de atividades, eventos, retiros, congressos, conferências, etc. E eu digo para os irmãos que os momentos que nós temos de conferências, eventos que a igreja faz, como outras igrejas fazem, são a oportunidade que nós temos para atrair, trazer e alcançar pessoas, ou não? Nós não fazemos só para nós fazemos para alcançar pessoas. Então essas oportunidades, quando a igreja não sai, a igreja também pode ter esses momentos para as pessoas ouvirem a palavra aqui e evangelizarem essas pessoas. Ela pode fazer isso. O evangelismo se faz ou faz parte dos 5 propósitos da igreja, de acordo com Henrique Reiner. Ele fala sobre isso. Fica de pé para a gente encerrar. A igreja, irmãos, é para evangelizar. Amém? E a igreja que evangeliza, ela cresce. Evangelizar deveria estar, irmãos, no centro da vida de todos os cristãos. E deveria ser a marca de uma igreja apaixonada por ganhar perdidos ou almas para o Senhor Jesus. O evangelismo é o culto que não acabou. O evangelismo é o culto que não acabou na noite de domingo. Ou seja, nós tivemos esse momento aqui, nós vamos sair daqui. E qual é a nossa missão? Você não vai evangelizar só quando a igreja fizer uma grande campanha ou concentração de evangelismo. Você pode participar disso, juntamente com a igreja. Mas no dia a dia, você pode estar falando de Jesus, pregando a palavra, evangelizando as pessoas. E o evangelismo ele vai fluir de um coração cheio de amor para com Deus, de acordo com 2 Coríntios 5,14, que Paulo diz: pois o amor de Deus nos constrange. O sentido aqui é compelir, impelir, e nos levar a não ter vergonha, mas a anunciar o evangelho. Ter a coragem de anunciar Jesus, o evangelho. Pensa comigo e responda: qual é o nosso propósito aqui, irmãos, como igreja? Falando de nós mesmos. Qual o nosso propósito aqui como igreja? Entendemos como o crescimento acontece? Ou como as coisas acontecem? Nós entendemos? Estamos nós cooperando com a obra de Deus? Nós estamos cooperando com a obra de Deus? Somos cooperadores? Nós estamos assumindo, participando com responsabilidade diante daquilo que Deus nos confiou, ordenou, mandou? Como estamos nós no trabalho da evangelização? Como estamos nós no trabalho da evangelização? Você acha que a sua igreja, e quando eu digo sua igreja, não fique de fora, você acha que a sua igreja evangeliza pouco, muito ou quase nada? Ou suficiente? É da igreja, irmãos, a tarefa de pregar o evangelho. Marcos 16:15. Vão por todo mundo e preguem
o Evangelho a toda criatura. Atos 5:42, todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. A ordem de Jesus é que anunciemos o Evangelho por todo o mundo. É assim que a igreja cresce, usando o método de pregação do Evangelho, pelo qual nós vamos alcançando as pessoas. E lembra, a igreja cresce pela ação divina, a obra do Espírito Santo, a força de Deus em nós, a ação humana, a pregação, a oração, o discipulado, o engajamento dos membros. E essa combinação, desenvolvendo-se dentro da comunidade, é descrita como um processo onde Deus é o autor e o sustentáculo principal, enquanto os seres humanos atuam como cooperadores em sua obra, de acordo com o chamado de Deus. E nessa noite, irmãos, Deus fala ao seu coração, ao nosso coração, para nos despertarmos e entendermos que nós fazemos parte da igreja do Senhor. E esse crescimento, ele acontece pela ação divina e humana. Ele acontece também pela nossa cooperação ou participação na comunidade e pela evangelização, que é tarefa nossa. Vamos orar. Deus, eu te dou graças, Senhor, e agradeço, porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Como nós falamos, ó Deus, esse ano, o ano do crescimento, é preciso que nós pensemos, venhamos avaliar, e durante esse período, esse tempo, ó Deus, poder perguntar para nós mesmos o que nós fizemos, ou o que nós estamos fazendo, Senhor. Eu sei que o Senhor confiou a nós, nos deu dons, nos capacitou, e o Senhor quer nos usar grandemente. Mas para isso nós precisamos entender, ó Deus, a nossa parte, a nossa função no corpo do Senhor, na Tua igreja. E cooperar então com a igreja, com o trabalho que ela faz. E buscar servir, buscar cooperar, apoiar o trabalho da igreja, o Teu trabalho, Senhor. Porque se o Senhor trabalha até agora, o Senhor certamente deseja que nós trabalhemos também. Nos ajuda a entender isso e fazer a nossa parte para a glória do Senhor. E no nome de Jesus eu oro e peço. Amém. Glória a Deus.